Olá, seja bem-vindo à aula 6 do nosso módulo 7. Falaremos então nessa aula sobre Trust e Offshore, que podem inclusive ser utilizadas de forma concomitante. Então, Trust e Offshore são mecanismos internacionais de planejamento sucessório. Nós temos aqui no Trust que nada mais é do que um contrato fiduciário. Então, o fiduciário ele remete à confiança. E como é que funciona? A gente tem aqui essa imagem. A gente tem o settlor, que é o dono do patrimônio na esquerda, essa bolinha azul, que vai fazer um contrato, Trust Agreement, com o trustee e vai fazer o setup desse trust. Vai estabelecer as regras, vai dizer o que ele quer colocar dentro do trust e tal. Mas, em regra, ele vai transferir todos os ativos dele, ou aqueles principais que ele quer, enfim, resguardar, para o nome do trustee. Então, por isso você tem que confiar. Trust é confiar, né? Confiança. Então, você vai transferir para o nome desse terceiro, mas vai ficar, claro, com todos os direitos sobre esses ativos. E vai delegar para ele a gestão disso. E é isso que você vai fazer no setup. Você vai estabelecer critérios de o que você quer que ele faça com o patrimônio, se for algo, ativos financeiros, que tipo de risco você quer tomar, se forem imóveis, o que você quer fazer com aqueles imóveis, você vai querer usar, você vai querer alugar, enfim. Então, tem uma série de regras que vão ser estabelecidas nesse contrato de trust. E então ali embaixo tem os ativos que vão ficar, como mencionei, vinculados ao trustee. E aí vai colocar ali se ele vai poder dispor desse patrimônio, como é que ele vai administrar e tal. Ele tem o dever de lealdade, o dever de segregar o patrimônio, o dever de ter os devidos cuidados. Então, isso é importante, essa segregação de patrimônio, porque apesar de estar no nome dele, o patrimônio não vai responder por eventuais dívidas. Então, imagina se o trust normalmente é uma empresa, uma pessoa jurídica, ela pode ter dívidas, pode ter contraído um empréstimo e não pagou, pode ter problemas trabalhistas e tal, e pode vir a quebrar. Mas o patrimônio do trust, do settlor, ele vai ficar protegido, ele não vai se misturar com o patrimônio do trustee, porque tem previsão legal para isso e é uma das maneiras que você tem de trazer segurança jurídica para sua operação, senão ninguém seria maluco de terceirizar, colocar o patrimônio nas mãos de alguém que pode fazer alguma besteira não relacionada ao patrimônio, que isso vai estar garantido pelo contrato, mas relacionado à própria, enfim, à própria outras questões da vida, e o seu patrimônio não poderia responder por isso, não pode. Né? E qual que é outra operação? Então nós vemos que essa é uma operação triangular, né? Tem o settlor, que está aqui nesse primeiro lado, enfim, a bolinha azul. Tem o trustee que está em cima e do outro lado tem os beneficiários, que são aqueles que vão receber o patrimônio no fim das contas, ou aqueles que vão receber os dividendos, como a gente falou. Então cabe ao beneficiário, né, a setinha para lá, vai supervisionar, vai monitorar o trustee e vai receber os dividendos. Então, as origens, né, do trust, os relatos históricos são que realmente ele surgiu no período de guerra. Por quê? Porque o soldado, enfim, os combatentes da guerra iam para a guerra, não sabiam se iam voltar. E tinham o seu patrimônio. E o que eles faziam? Eles colocavam esse patrimônio no nome de alguém que eles confiavam e davam todas as orientações. Ó, se eu morrer na guerra, você vai fazer isso, isso, isso. Vai distribuir os dividendos para minha esposa, para meus filhos. Vai, enfim, tomar os devidos cuidados para garantir que esse patrimônio não se perca. Então, foi uma forma que os próprios combatentes, né, encontraram para proteger de certa forma o seu patrimônio. E até hoje ele é muito utilizado, né? Então a gente não tem aqui no Brasil, é até algo que está sendo discutido. Temos o projeto de lei 4758, já foi aprovado na Câmara, falta ser aprovado no Senado, que ele estabelece esse contrato de fidúcia. Então ele diz ali, o artigo 4º do projeto da versão aprovada na Câmara, diz que os bens e direitos transmitidos em fidúcia, bem como os seus frutos e rendimentos, constituem propriedade fiduciária subordinados aos poderes a eles inerentes às restrições e limites estabelecidos na lei ou no respectivo ato de constituição. Os bens ou os direitos do objeto da fidúcia e de seus frutos, com as correspondentes obrigações, constituem patrimônio autônomo afetado à finalidade estabelecida no ato de constituição e só respondem pelas dívidas e obrigações a elas vinculadas, vedado seu redirecionamento ao patrimônio próprio do fiduciário e do fiduciante, salvo quanto às deste nos casos de fraude. Então, o grande problema aqui no Brasil é esse final, né, nos casos de fraude, porque a gente tem situações que podem não ser consideradas como fraude por uma pessoa, mas pelo judiciário sim.
Então, toda essa questão da insegurança jurídica no Brasil tende a crer que, mesmo que essa lei seja aprovada, que seria um avanço, né, como eu já falei, acho que em outros módulos, a gente não tem hoje no Brasil nenhum instrumento específico para planejamento sucessório. O que a gente tem são o quê? As holdings, que são empresas, como a gente já viu, que acabam sendo utilizadas para esse fim, principalmente quando utiliza ali a instituição do usufruto. Temos a doação, que também não é algo específico do planejamento sucessório. O trust seria realmente utilizado mais para esse fim, não exclusivamente, mas pensando nesse fim. Seria bom, seria bem-vindo, mas a insegurança jurídica do Brasil, infelizmente, leva a crer que mesmo que surja o contrato de trust no Brasil, de fidúcia, ainda assim as famílias, principalmente com mais dinheiro, vão preferir assinar esse tipo de contrato com instituições fora do Brasil pela questão da segurança jurídica. E o que é um offshore? Offshore são considerados, então, países, empresas, né, sediadas em países com tributação reduzida, os chamados paraísos fiscais, como Ilhas Caimã, Ilhas Britânicas, Bahamas e tal. Tem uma lista enorme que a própria Receita Federal aqui do Brasil considera como paraísos fiscais para fins de estabelecer algumas regras mais rígidas para, enfim, operações realizadas nesse país, principalmente operações empresariais. O STF declarou inconstitucionalidade de legislações estaduais que previam a incidência do ITCMD sobre ativos localizados no exterior por ausência de lei complementar. Então, por que eu trouxe essa informação aqui? Porque quando você tem um offshore, é uma empresa, né, é um ativo que está localizado no exterior e, se houver um falecimento, ele, como qualquer ativo, vai ser transmitido aos herdeiros. E qual que seria a vantagem que a gente tem nesse momento? Esse exato momento em que esse vídeo é gravado, dependendo de quando você se estiver assistindo esse vídeo, pode ser que já não seja mais aplicável. Porque a Constituição Federal ela estabelece a edição de uma lei complementar para que os estados possam regulamentar a questão da tributação de ativos localizados no exterior. E essa lei nunca foi publicada, nunca passou esse tipo de legislação, porque, enfim, esqueceram ou ninguém deu prioridade para isso. E os estados simplesmente ignoraram a Constituição e começaram a prever nas suas legislações estaduais que esses ativos localizados no exterior deveriam sim pagar o imposto. Aí o que o STF fez? Declarou a inconstitucionalidade. Se eu não me engano, ele modulou os efeitos dessa decisão para não prejudicar os estados que já tinham arrecadado, a não ser quem já tinha entrado com uma ação, tal, tem uma discussão assim. Eu até fiz um post sobre isso, mas faz tempo. Mas o STF também determinou, então assim, ele cumpriu a Constituição, falou, não, os estados, vocês não podem ter esse tipo de exigência enquanto não for publicada a lei complementar. Então essas normas estaduais foram todas declaradas inconstitucionais, mas ao mesmo tempo o STF ele determinou que essa lei fosse editada em um ano contado lá dessa decisão, que foi em metade de 2022. Então até metade de 2023, não sei o que vai acontecer se o Congresso não aprovar, provavelmente o STF vai dar mais um prazo, não sei. Mas em tese até metade desse ano é por Congresso editar essa lei. Então quem tem ativos no exterior tem esse período aí, essa janela de pode fazer doações, enfim, que não vai pagar imposto. E quais seriam então as vantagens de uma offshore? Otimização da carga tributária, proteção patrimonial, porque você estaria com o patrimônio fora da jurisdição brasileira. Então nós já vimos em aulas anteriores que principalmente os TRTs, né, o Justiça do Trabalho, tem sim abusado em algumas decisões, que até de desrespeitar regime de bens, ou como a gente viu ali da questão da conta conjunta na aula anterior. Então, se você tem um patrimônio fora do Brasil, está fora da jurisdição, nenhum juiz do trabalho vai poder penhorar esse diretamente, ao menos, né, esse ativo e tem uma proteção a mais. A segurança jurídica, como a gente viu, recentemente, no início de 2023, o STF até acabou com uma das garantias maiores que existia até então no ordenamento jurídico brasileiro, que era a questão da coisa julgada. Então, hoje não existe mais coisa julgada, principalmente para a matéria tributária. Coisa julgada, para quem não é do direito, é aquela decisão judicial que já é definitiva e, em tese, não poderia mais ser mudada e valeria para sempre, porque ela já tem um posicionamento do judiciário sobre aquela matéria. Mas para questões tributárias, o Supremo Tribunal Federal que isso não existe mais e que você pode ganhar uma decisão hoje e depois, se o Supremo mudar o entendimento, a sua decisão não vale mais nada e o fisco pode inclusive cobrar retroativamente. É o caso de quem entrou lá na década de 90, empresas entraram, acho que o Pão de Açúcar e outras grandes,
entraram com ações questionando a legalidade, a constitucionalidade da CSLL, a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, e ganharam. Isso transitou em julgado e depois foi considerado constitucional pelo STF e tal. A CSLL até hoje é cobrado. E essas empresas não estavam pagando. Por quê? Porque elas tinham uma decisão já definitiva. Aí o que o STF falou? Ah, não, como isso pode afetar a concorrência e tudo mais, porque uma empresa vai pagar mais imposto que a outra, e uma legalmente não estava pagando por conta de uma decisão judicial. Então, como depois essa jurisprudência se consolidou para ser considerada constitucional a contribuição social sobre o lucro líquido, mesmo aquelas que tinham uma decisão já transitada em julgado, são obrigadas a pagar, inclusive dentro dos prazos dos 5 anos para trás tem que recolher retroativamente. Então, assim, são situações. Por que eu trouxe decisão? Porque pela questão da segurança jurídica, né? Então, se você está num país em que nem as decisões judiciais elas podem ser são confiáveis, né? Elas podem não ser definitivas. Então, realmente isso é um incentivo para que as pessoas cada vez mais busquem colocar seu patrimônio fora do Brasil para ter essa segurança adicional. Então, fora todo o trauma do passado, né? Como a gente já falou no início do curso, de confiscar a conta, a poupança e tudo mais. Isso se você tem um offshore, seja na condição de empresa ou se você simplesmente tem uma conta bancária no exterior, que é algo cada vez mais fácil, onde você abre em minutos uma conta bancária nos Estados Unidos. Eu tenho inclusive conta na Avenue Securities, não tenho nenhuma relação comercial com eles, mas enfim, é algo. A diferença deles é que é uma instituição financeira voltada, é americana, né? Tem registrado lá nos Estados Unidos e tudo mais, sede em Miami, mas ela é voltada comercialmente para brasileiros. Então tem todo o suporte em português, é tudo em português e tal. Tudo muito fácil, tanto para você investir lá, como para simplesmente ter uma conta bancária lá. Então, e investimentos em moedas fortes, essas são as vantagens de você constituir uma pessoa jurídica fora do Brasil. Quais são as desvantagens? O custo de abertura. De novo, eu peguei essa informação em sites de consultorias que fazem isso. A gente nunca assessorei nenhum cliente, né, sendo transparente aqui, que tenha optado por esse tipo de planejamento sucessório. Mas o que a gente viu ali pesquisando sobre isso é que custa mais ou menos entre 3 e 5 mil para empresas mais simples. Né? Se você já quer fazer uma empresa, uma offshore mais complexa, que tem atividade empresarial e tal, ativa lá nos Estados Unidos, não, nas Ilhas Virgens Britânicas, seja lá onde for, provavelmente vai ter um custo mais alto. E o custo de manutenção é cerca de $1.000 por ano, fora a questão da burocracia. E eu coloquei aqui também uma outra desvantagem, é estigma e preconceito, né? Porque a gente sabe que até durante a gestão do antigo governo, saiu na imprensa que acho que o Paulo Guedes tinha uma offshore e tal, e todo mundo já estava achando que ele era corrupto, porque ainda existe esse estigma, né, de você ter conta fora do Brasil porque você está escondendo alguma coisa, quando na verdade não tem nada a ver. A ilicitude está na forma pela qual você ganhou esse dinheiro e não onde ele está depositado. Então, se você trabalhou aqui, enfim, empreendeu, ganhou dinheiro de alguma forma e mandou esse dinheiro para fora do Brasil, não tem nada de errado nisso, né? Então, você tem que, claro, você tem que comprar fazer esse câmbio de forma legalizada, obviamente, vai pagar imposto para isso e tal, mas o problema está na origem, né? Se você, enfim, conseguiu milhões de reais por corrupção e mandou para fora, então o problema não está no dinheiro que está lá fora, o problema está que você adquiriu esse recurso de forma ilícita e mandou para fora só para dificultar aí o rastreio desse dinheiro. Mas existe esse estigma, então é algo a ser observado, porque vira e mexe pode ser que saia uma lista aí, fulano de tal, a família do fulano de tal tá cheio de empresa no exterior, deve ter algum rolo por trás. Então, infelizmente, é algo que eu não seria algo que eu levaria em consideração, né, para decidir se eu ia abrir minha offshore ou não, mas sei que tem pessoas que se preocupam com a imagem, até porque isso pode impactar de alguma forma profissionalmente. Então, basicamente, sobre Trust Offshore é isso. Nos vemos na próxima aula.